Na aula de hoje nós vamos tratar sobre variação linguística. Você já imaginou quantos dialetos nós falamos no nosso país? Olha esse mapa, que colorido maravilhoso. Imagina que cada lugar do nosso país, as pessoas têm falas, têm dialetos diferenciados. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco o que é um dialeto. Então, nessa aula de hoje, você vai entender a questão da variedade dialetal no nosso país. Olha só essa fruta maravilhosa, linda. Ela é conhecida no Nordeste como tangerina ou mexerica. Já no sul do Brasil, ela é conhecida como bergamota. E no Sudeste, ela é conhecida como mimosa. Veja quantas variações. Olha essas expressões também. Bah, oxente, uai, vixe, tchê, barbaridade. Quem já ouviu essas expressões aí sendo faladas na mídia, na televisão, né, nas músicas? Então, nós vemos quanta riqueza a nossa língua tem de variedade. Um dialeto é uma variedade regional de uma língua. É um modo de falar restrito e próprio de uma comunidade linguística menor, pertencente a outra maior, inserida numa mesma língua. Então pode ver o Brasil, né, um lugar macro, mas existem várias regiões e cada região dessa tem uma forma de falar. Então, eu coloco aí a tela de Tarsila do Amaral para mostrar um pouco a diversidade. Ela representa, né, no modernismo brasileiro, essa tela de operários. Quantas pessoas tem aí e as cores, né, e variações. Então, essa tela ela vem fazer uma representação da temática da aula de hoje. Eu queria que você observasse esse mapa, né? Esse mapa ele está aí com algumas palavras que talvez você nunca tenha visto. Algumas palavras que são dialetos indígenas. E nós temos o censo de 2010 contabilizou 305 etnias indígenas no nosso país, que falam 274 línguas diferentes. Imagina, que riqueza! No Brasil, a maioria das línguas indígenas ela é pertencente aos troncos linguísticos Tupi e Macro-G, certo? Apesar de existirem muitos idiomas vindos do Guarani, do Apalaí, e esses nomes todos aí que eu não vou ler porque você pode ver que são muitos, né? Mas existem línguas indígenas variadas também, imagina. Então tem dialetos no nosso país que são originados da língua também indígena, né? Então nós temos muitas influências, por exemplo, no macaxeira, né, angu, e tem outros nomes que a gente conhece em casa, na nossa região nordestina, a gente tem muito disso, né? Então, o idioleto é algo diferenciado. A gente vai ver a diferença entre dialeto e idioleto. O idioleto ele é um sistema linguístico individual, usado por uma única pessoa durante um tempo da sua vida, que reflete a sua maneira particular de usar a língua. A gente vai ver um exemplo bem claro aqui, por exemplo, uma criança. Durante um tempo, a criança tem aquela linguagem, né? Papá, mamãe, ela está aprendendo a falar. Então, ela tem a forma própria dela, individual. Depois de um tempo, essa criança cresce, né? Vira adolescente. Aí já vem outra linguagem que ele vai estar se apropriando, né? A gente sabe que tem uma linguagem diversa também na fase da adolescência e tem a fase adulta, que também é a fase idosa, né? Já também a sua própria linguagem que traz consigo toda uma história, certo? Então, o idioleto tem a ver com a questão individual, já o dialeto não, tem a ver com a questão das regiões, tá? Então, a nossa língua ela é um sistema vivo, por isso não é única. Ela apresenta diferenças por conta dos fatores sociais, geográficos e históricos. E por isso que a gente chama isso tudo de variação linguística.
Eu vou dar um exemplo aí de uma música do Mamonas Assassina. Foi uma banda muito antiga que os pais de vocês talvez conheçam, que foi uma banda que eles tiveram um acidente de avião e morreram todos, né? Mas eles tinham uma música bem interessante chamada Shop Senses. Gente, é muito engraçada essa música. Quem quiser depois ouvir ela toda, eu coloquei só um trecho para vocês poderem ver. Olha só como ele diz assim, ó. Ele usa uma linguagem bem interessante. É, eu dei um beijo nela e chamei para passear. A gente fomos no shopping para moda e a gente lanchar. Comi uns bichos estranhos, com um tal de gergelim. Até que estava gostoso, mas eu prefiro aipim. Quanta gente, quanta alegria. A minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. Olha que legal. Ele traz, essa banda traz alguns termos interessantes, como por exemplo, gergelim. Talvez você não conheça o gergelim, né? Mas gergelim é uma semente que dela se faz doce. É muito utilizado no interior. Então, famílias oriundas do interior vão conhecer, porque esse doce de gergelim, ele é muito famoso, principalmente no nosso sertão paraibano. Aipim, né, que é a nossa macaxeira. Então, olha só que interessante, né? E ele usa também esse eu di um beijo. Tem pessoas que são do interior que ainda falam eu di, ao invés de dizer eu dei, né? A gente fomos, a gente fomos, algumas pessoas de algumas classes sociais utilizam também essa expressão, a gente fomos para mode, ou seja, esse para mode é para modo de quê, né? Então, com o tempo, essa expressão para modi foi modificando, certo? Então, é uma variação social, ou seja, mostra que uma determinada classe social utiliza, certo? Olha só, falando de questão social, eu trago aqui essa charge, achei interessante, rede social. E aí tem um desenho, né, de várias, uma família inteira numa rede chamando rede social. Aqui em casa é outra coisa, ou seja, é uma rede que cabe todo mundo. Veja, o idoso, para ele, rede é rede mesmo, de dormir, né? Mas para o adolescente, para você, rede social já tem outra conotação. Então veja, com o passar do tempo, essa palavra rede social, rede, na verdade, né? A rede ganhou um outro significado. Então, para a juventude hoje, tem essa questão da tecnologia. Já para a geração mais antiga, rede é rede mesmo de dormir, né? E aí eu trago uma outra música também muito interessante. Eu não sei se você conhece, mas talvez seus pais conheçam, seus avós conheçam. A música de Bezerra da Silva, de 2002. É uma música chamada A Gíria é a Cultura do Povo. E ele traz várias gírias, né, que na época ele conhecia. E aí ele trouxe para a música a gíria é a cultura do povo. E ele diz assim na música: quem depois se interessar pode escutar. Toda hora tem gíria no asfalto e no morro, porque ela é a cultura do povo. Pisou na bola, conversa fiada, malandragem. Mala sem alça é o rodo. Tá de sacanagem. Tá trincado é aquilo. Se toca vacilão. Tá de bom tamanho. Otário fanfarrão. Tremeu na base. Coisa ruim não é mole não. Tá boiando de marola. É o terror alemão. Responsa catuca. É o bonde. É cerol. Tô na bola corujão. Vai fechar seu paletó. Olha só. Talvez algumas expressões dessas você utilize nessa fase ainda da adolescência, né? Tem algumas coisas aqui, por exemplo, otário. Alguns alunos talvez eu já ouvi falar, alguns, né? Então, vacilão. Então, tem alguns termos que são utilizados ainda nessa geração. Mas essas gírias eram gírias da época de 2002 que eram famosas, né? Ele diz aí, no asfalto e no morro, ou seja, em vários lugares. Então, tem determinadas palavras que são faladas em vários classes sociais, em vários lugares, né? Quando ele diz aí, no asfalto e no morro, é, é uma variedade que local, né? Então, olha só que interessante. E aí eu lhe pergunto, né? Quais as gírias que você utiliza no seu dia a dia? Depois você pode estar no exercício dizendo um pouco, tá certo? Quais as gírias que você mais utiliza e que você conhece na sua geração. Uma outra coisa interessante, né? Nosso Brasil é um Brasil
que tem uma mistura muito grande. A gente tratou isso já em algumas outras aulas e eu queria muito enfatizar isso, sobre a variedade que o nosso país tem, linguística, é devido exatamente às influências que nós tivemos, né, não só de indígena, mas portuguesa, espanhola, alemã, e a gente ainda tem até hoje, né? Então, africana. Então, a nossa linguagem ela é enriquecida com as várias culturas. E aí eu trago uma questão muito interessante, né? A gente falando aí da questão dos vários termos, das variedades, né? Então a gente vê aí os desenhos mandioca, geladinho, olha só, dindim, né? Em algumas regiões conhece por dindim, sacolé, chup-chup, laranjinha, pão francês, carequinha, pão de sal, a tangerina que a gente já falou, né? Anteriormente. Então essa variedade é riquíssima e a gente pode observar uma questão. Dependendo da região, né, as variedades acontecem exatamente variando de região para região. Também varia de classe social. Então, determinadas classes sociais falam determinadas palavras, usam determinados termos, certo? A idade, a questão da idade, então você viu ainda há pouco, né, com relação à criança, o adolescente e o idoso, falam. E a questão do tempo, né, a questão da variação histórica. Então, com o passar do tempo, a nossa língua ela vai mudando, vai ganhando outros significados, né, vai reduzindo com a questão da lei do menor esforço, vai reduzindo, vai contraindo. Então, é bem interessante essas variedades todas, né? Mas uma coisa importante que eu gostaria de enfatizar com você, baseado num livro chamado Preconceito Linguístico de Marcos Bagno, e eu sugiro que você leia, tem na internet, você pode até baixar, da editora Parábola, ele trata sobre a questão do preconceito linguístico, que ele diz o seguinte, que é todo juízo de valor negativo, de reprovação, de repulsa ou mesmo de desrespeito às variedades linguísticas de menor prestígio social. Então, ele fala da questão do preconceito linguístico, por quê? Porque tem pessoas que rejeitam, né, uma determinada língua, de determinado povo, de determinada região, porque diz assim, não, o português de tal lugar é o mais correto. Não existe. Para ele diz que todas as variedades, elas são importantes e elas são válidas, certo? Uma outra questão esse preconceito ele deriva de uma construção. Para Marcos Bagnos, ele diz isso. Deriva de uma construção, de um padrão imposto por uma elite econômica e intelectual, que considera como erro e, consequentemente, reprovável tudo o que diferencia desse modelo. Ou seja, para ele, a elite econômica e intelectual foi quem impôs o que era certo e o que era errado, certo? Ah, você não pode falar isso que é errado, você não pode dizer isso, escrever assim que é errado. Então, questão da norma padrão, né, é a elite intelectual que impôs isso. No dia a dia da gente, a gente pode falar naturalmente, né, se comunicar. O importante é a comunicação. Lógico que a gente tem que ter um cuidado quando a gente vai fazer uma prova, vai escrever um trabalho, a gente não pode usar gíria, a gente não pode estar usando determinadas linguagens. Mas é importante a gente saber que não há as pessoas por falarem de determinadas formas, a gente não pode estar tendo preconceito com elas, né? Olhando para elas com rejeição, certo? Então, voltando aqui, né? E olha só, interessante também, eu vi uma pesquisa de duas professoras de português e elas pesquisaram numa sala de aula de ensino médio e foram somente 10 alunos, mas ela disse o seguinte, que 60% desses alunos se sentiam discriminados pela forma deles falarem e 40% não se sentiam. Então, interessante, né? Às vezes a gente fala de um jeito e as pessoas criticam a forma da gente falar, né? E a gente se sente realmente mal quando a gente sofre uma crítica sobre a forma de como a gente se expressa. Além disso, está intimamente ligado a outros preconceitos, né? A questão do preconceito linguístico, muito presente na sociedade. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, a questão do preconceito socioeconômico, né? Quando a pessoa ela vive numa classe social ou não tem um poder aquisitivo grande, tem pessoas que têm preconceito, né? Preconceito regional, então a gente vê muito, né? O nordestino sofre demais quando
ele é rejeitado, né? O preconceito cultural, a questão da cultura, né? Que às vezes alguns querem valorizar mais a cultura de tal lugar. O racismo, né? A questão que é um preconceito também. O preconceito religioso, a homofobia e a xenofobia. E é aí nessa palavra, essa última, que eu quero enfatizar com você muito, que a gente tem a ver com variedade linguística, certo? Então, o que seria essa xenofobia? Você já ouviu falar desse termo, xenofobia? Né? Olha esse desenho que está aí por trás dessa pergunta. E aí eu trago esse desenho. O termo xenofobia, sabe de onde ele vem? Ele vem do termo grego xenos, que significa estrangeiro, e phobos, que significa medo. A xenofobia ela faz deste modo uma referência a quê? A ódio, ao receio, à hostilidade, à rejeição, certo? Em relação a quem? Aos estrangeiros. Mas essa palavra xenofobia a gente pode trazer para a nossa realidade. Nós nordestinos somos muito rejeitados, né, às vezes, por outras regiões do nosso país. Né? Todo mundo chama Paraíba, nordestino de Paraíba. Olha esse artigo que eu vi no Twitter, tá meio embaçado porque a foto estava assim mesmo, viu lá? Olha só como é que a pessoa diz lá. Nordestino não é gente. Faça favor a São Paulo, mata o nordestino afogado. Isso aí é uma expressão cheia, recheada de xenofobia, né? A rejeição ao nordestino, certo? Mas eu achei muito massa, espetacular, e aí eu bato palmas para o clube, o time do Santos, viu, gente? Quem é torcedor aí pelo Santos, eu não torço por nenhum time, não. Eu admiro os times que mais são é, competentes, mas para mim todos são bons. Olha só, o Santos, ele disse o seguinte: se você é racista, preconceituoso ou xenofóbico, por favor, não compareça aos jogos do Santos FC. Não seja sócio rei. E não use nossos produtos oficiais. E ele botou mais. Melhor ainda, deixe de torcer para o Santos. Você não merece esse clube e não é bem-vindo em nossa casa. Bom, aí já tem uma rejeição também do Santos. Mas ele quer enfatizar a questão do preconceito, do racismo, da xenofobia, certo? Então, eu achei interessante porque eles fizeram essa campanha, mas lógico, eles usaram uma expressão muito legal na questão de excluir, né? Eu acho que eles poderiam fazer uma campanha muito mais para conscientizar e sensibilizar. Mas eu achei interessante a coragem e a ousadia do clube, certo? Veja, eu trouxe também um cordel muito interessante, que é um gênero textual super é, utilizado e valorizado na nossa região nordestina, por isso que eu trouxe. E ele diz o seguinte: é de Joseni A. de Lacerda, é uma cordelista, e ele diz o seguinte: o linguajar cearense. Neste cordel dicionário, eu pretendo registrar o rico vocabulário da criação popular. No Ceará garimpei, juntei tudo, compilei. Ao leitor quero ofertar. Se alguém é desligado, é chamado de bocó, broco, lerdo, abestado, azuado ou brocoió, arigó e Zé Mané, sonso, atruado, bile, pombaleza, zuruó. Zuruó, olha só, que expressões, que coisa interessante. Tem palavras aí que a gente não conhece, porque é uma linguagem advinda do Ceará. E aí você vê quanto tem da regionalidade, né, de um determinado lugar. Se você chegar em determinados lugares daqui do sertão, você talvez não vá compreender o significado de algumas palavras, certo? Para a gente, algumas palavras aqui são conhecidas. Arigó, talvez você conheça, não sei, né? Azuado. Mas tem palavras que a gente não conhece. Por exemplo, Billy. Já ouviu falar em Billy? Né? Pombaleza já. Sonso, certo? Abestado a gente já, lerdo, né? Então, são expressões variantes vindas de uma determinada região do Nordeste. Veja, o Nordeste ele tem uma variedade também imensa, né? Todo o nosso Brasil. E eu trago aí uma frase muito legal de um grande escritor nosso, nordestino, Ariano Suassuna, né, que ele diz o seguinte: eu não troco o meu oxente pelo ok de ninguém. Né? Ariano era um nacionalista, valorizava muito
a linguagem brasileira. Muito mesmo. Ele é autor de várias peças teatrais e uma delas, O Alto da Compadecida, que foi transformado em filme. E se você não assistiu, eu indico esse filme muito legal, porque tem uma linguagem super, uma variedade linguística maravilhosa e riquíssima, certo? E Ariano, ele traz muito essa questão da valorização da linguagem do Nordeste nas obras dele, né? Então ele não troca o oxente dele pelo ok de ninguém. E eu achei interessante muito trazer isso para vocês, certo? A valorização. E eu trago também um outro termo que é chamado de multiculturalismo ou pluralismo cultural, certo? Que vem mostrar a existência de muitas culturas numa região, cidade ou país, com no mínimo uma predominante. Então, assim, nós temos uma variedade de culturas, né, no nosso país, mas aí sempre tem uma que predomina, né? Aquela questão da imposição. Sempre tem uma que é a nossa língua oficial é o português, né? E a linguagem de Libras, de sinais, que também é reconhecida, mas sempre tem uma que predomina e que vai ser mais usual do que outra, certo? Essa termo aí, ele está nesse livro de Tomás Tadeu da Silva, Documentos de Identidade, que ele vai trabalhar um pouquinho dessa expressão do multiculturalismo, certo? E aí, por último, por fim, eu quero trazer uma reflexão que eu acho muito interessante. Em meio às variações linguísticas, o abraço é o discurso que transpõe as barreiras culturais, capaz de unificar a comunicação entre os homens. Uma frase de Lídia Vasconcelos. E eu finalizo a aula com essa reflexão. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima aula.